Ora, viva muito, boa noite, caro internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Debate Político. Hoje, sexta-feira, nós trazemos temas que não apenas marcam a atualidade, mas com certeza também fazem parte do seu maior interesse, porque estamos mesmo a pensar em si e sabemos que tem estado a acompanhar aquela que é a nossa programação, como também os debates nas redes sociais. Nós trazemos uma sugestão que com certeza já bem pode acompanhar. Tem que ver com os pronunciamentos de Rogério Zandamela, que encerra o seu ciclo no Banco de Moçambique como xerife, ou melhor dizendo, governador daquele mesmo banco comercial. Vamos discutir em relação às suas declarações, mesmo a encerrar aquele que é o seu mandato e tentar perceber quais são exatamente as perspectivas que há em relação ao possível novo governador daquele que é o Banco Central moçambicano, mas também analisar as declarações de Rogério Zandamela numa perspectiva mais política como também económica, tentar perceber se existe a possibilidade de Zandamela ser substituído por alguém ou com algum caráter econômico, ou até mesmo por confiança política do Presidente da República, Daniel Francisco Chapo. Esta, entre outras questões, poderão ser respondidas nesta mesa do debate político, hoje, sexta-feira, 31 de julho de 2026. Caro internauta, que comece a discussão. Como bem referimos, vamos começar por falar sobre Rogério Zandamela, governador do Banco de Moçambique, que daqui a mais um pouco vai encerrar o seu ciclo de xerife, pode-se assim dizer, é um termo que tem sido usado maioritariamente nas redes sociais em relação ao seu mandato. Temos mesmo ao meu lado Orlando José, muito boa noite. Obviamente tem um espaço para a questão ligada aos pontos prévios, que com certeza tem alguns, mas vou pedir que seja breve na apresentação dos mesmos, pois temos três temas de impacto a serem discutidos nesta mesa do debate político. Mas vamos imediatamente para aquele que é o assunto principal desta noite. Rogério Zandamela, xerife do Banco de Moçambique, aquele que é o Banco Central da nação moçambicana. Como é que olha para aquele que foi então o seu percurso como governador deste banco? Como é que analisa os ganhos que Zandamela trouxe junto da sua equipe para a moeda nacional? Zandamela, no seu discurso, destacou a questão da estabilidade do próprio metical, como também os preços de reserva que estão confortáveis. Como é que olha para esta declaração? Com esta estabilidade, será que chegou ao bolso do cidadão uma capacidade melhor de obter crédito para, então, possivelmente fazer os seus negócios ou qualquer coisa parecida? E o que é que falhou na sua governação? Muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite, colega do painel, o professor reitor, magnífico reitor, assim que é. Muito boa noite, professor Gonçalves. Muito boa noite também ao doutor Pangaia, que por coincidência também carreira de professorado. E boa noite a Sibilis. Boa noite aos internautas que nos acompanham a partir do Facebook, YouTube e entre outras plataformas digitais. Bom, a questão das declarações do governador do Banco de Moçambique, eu creio que são pronunciamentos de quem diz que há, outras palavras, há muita gratidão, porque esteve por quase 10 anos, agora que vai terminar o seu ciclo, trabalhando, anunciando o comportamento do mercado, dando as perspectivas nesse período que ele esteve a trabalhar, a demonstrar as implicações do mercado monetário, nacional e internacional, o comportamento dos bancos sobre a taxa de juros, o que implicava para o bolso do cidadão. Foi dando em cada momento uma perspectiva e um relatório que muitos não tinham conhecimento, mas foi aberto em dizer que não. Por exemplo, os bancos, em termos de juros, eram exorbitantes. Quando o moçambicano fosse pedir um empréstimo, por exemplo, deu esses e disse, caso dos câmbios também, explicou de forma exaustiva as implicações do mercado. Creio que há questões técnicas, não se pode confundir com questões políticas. A ciência da matemática é diferente da ciência política e ciência social, em que cada um vai dar a sua opinião
e vai discursar como se fosse algo fácil. O mercado monetário é complexo. Ele comporta a parte internacional, Moçambique é dependente, falamos do mercado em si, falamos de pedido de empréstimos, então é uma área sensível. E isto significa que o governo de Moçambique entrou e havia muitos problemas no mercado cambial, havia também questões de roubo nos bancos, isso é algo visível e todo mundo chorava. A percentagem era acima da média, daquilo que o moçambicano ganhava mensal, e quando pedisse um empréstimo, os bancos, quer dizer, era uma usura direta. E ele acautelou, teve que taxar os bancos pelo roubo de organização, tudo estava praticamente sem um alinhamento daquilo que é a lei fiscal e também a lei que controla o trabalho do monetário dos bancos. E isto conseguia cautelar. Por detrás de um trabalho bem feito, sempre há quem olha algo negativo. Isso não é mau, cada um vai dando sua opinião. E isto, creio que ele conseguiu trabalhar, conseguiu trazer um trabalho que refletiu no parado moçambicano. Somos a ver, antes da sua entrada, havia, quer dizer, as coisas, o mercado nós não compreendíamos como que era. O funcionário, por exemplo, fazia um empréstimo. Ele não compreendia a taxa de juros, por exemplo. E ele atacou diretamente ao banco. E ele deu a informação sobre isto, que os bancos estão a roubar para os moçambicanos. Como que justifica para a percentagem de tantos por cento, por tal? Ele foi explicando e ele foi taxando os bancos reclamavam, porque ele punha a trabalhar para ver a questão da honestidade, para que o moçambicano possa sofrer. E ademais, a questão polêmica sobre os salários exorbitantes, eu acho que o governador de Moçambique entrou e encontrou um sistema montado. É claro que até agora não se sabe como que os orçamentos independentes de Moçambique eles são discutidos e quem aprova, quem não aprova, ninguém sabe. Só nós vamos trazer opiniões, que essas opiniões pode coagitar, pode refrear e pode trazer uma má imagem de quem trabalhou por este período todo. Então, significa que há questões que não se pode popularizar assim, como se de nada não teria feito o governador de Moçambique, mas vimos no mercado, as casas do câmbio, por exemplo, havia muitos roubos. Ora, dólar não se percebia a sua troca, rand, e ele veio colocar as coisas de uma forma clara e cada um percebesse o que estava a acontecer. Então, terminado agora, está terminado agora já, daqui a pouco, o seu ciclo governamental, de trabalho no Moçambique, quando ele declara que agora estou para sair como se fosse nada, não fiz nada para a Itália. Isso é normal, em Moçambique é normal isto. E ele, como profissional, na área sensível, creio que, da experiência que ele tem, dos lugares onde ele passou, não é possível chegar em Moçambique e desfazer. Não é possível. Ele teve uma carreira brilhante, de onde ele passou, acompanhamos o seu currículo, apanhamos ali também as informações de onde ele trabalhou, como chefe da missão da monetária, como também representante internacional. Então, há muita coisa pelo FMI, em lugares onde ele passou. Significa que é um governador que teve várias experiências e falava uma língua direta àquilo. Então, não se pode pensar que eleger um governador tem que ser de questões de cores partidárias. Não, ali não precisa de cores partidárias ali. É preciso ter alguém formado de uma área específica e de uma área certa para o lugar certo. Senão, o Banco de Moçambique vai ser uma capoeira e cada um vai entender. A questão dos salários, mesmo quem critica, se tivesse entrado ali a governar, não é o governo que vai só decidir. Há um grupo que deve dizer que sim, isso aceitamos ou não aceitamos. Qualquer um de nós entrasse ali a trabalhar para mexer com salários já fixados para a Itália, não é de um dia para o outro. E a imposição de muitos administradores apresentar-se diz que não é não, ninguém pode mexer. Inclusive eles que estão a criticar. Chegado ali não vai fazer nada. Porque aquele lugar não depende só do líder.
O líder também depende da votação da maioria. Há uma percentagem que diz sim, há uma que diz que não. Então, significa que é assunto desde 1981, 93, está ali fixado. Então, nós não podemos correr somente para criticar. É preciso olharmos o sistema do banco, como é que ele funciona, como que ela concebeu esses valores, em que critérios. Então, isto poderíamos já colocar as discussões de que não, é demais, o povo está sofrendo por tal. Então, há separações. Quem aprova o orçamento do Moçambique? Então, essas questões todas devem ser afloradas e trazer aqui o esclarecimento para o povo. E ademais, se formos já olhar a questão de responsabilidades, cada setor tem a sua responsabilidade e cada ministério tem seu papel. O que tem que fazer é que no final do mandato é preciso haver um relatório de contas. Conseguiu trabalhar? Conseguiu cumprir? Qual foi o impacto social? O de esses bancos entre privados, setor público e privado, o que aconteceu? Mas, na minha opinião, ele foi um governador aberto e demonstrou que a mais B, onde que havia problema, o que não tem que ser feito. Muito bem. E um bocadinho só, não podemos colocar política num lugar que não entra. Ali não entra política ali. Ali entra pessoas da área que domina, como falava um dia, magnífico reitor. Há lugares em que a ciência social, ela não ocupa espaço. Mas só as matemáticas, os números, é que fala aquela linguagem. E essa linguagem deve ser interpretada naquela dimensão. Sob o risco de a vontade individual vai estragar os números. É só isso. Muito obrigado. Obrigado, caríssimo Orlando. Professor Pangueia, mesmo em relação a isso, muito boa noite. Quem é que deve suceder a Rogério Zandamela? Um perfil técnico interno do Banco de Moçambique, altamente qualificado, ou então alguém que seja de uma confiança política por parte do Presidente da República? Mas caso seja alguém de confiança do Presidente da República, não se corre o risco de afetar a credibilidade do Banco de Moçambique? Muito boa noite. É o seguinte, nós percebemos no ano 2025 a entrega de 500 e tal milhões de meticais a um cidadão retirados do tesouro do Banco de Moçambique, que não foram devidamente esclarecidas as situações pelas quais aquele cidadão recebeu aqueles valores. Então, isso dá-nos a indicação de que os governantes da área financeira do país, em algum momento, eles devem estar alicerçados ao governo do dia. É preciso que o Banco de Moçambique venha a explicar claramente em que situações aquele cidadão que recebeu acima de 500 milhões de meticais retirados do Tesouro Público do Banco de Moçambique, ele mereceu aquele valor. O que é que aconteceu efetivamente? Há relatos dizendo que porque ele emprestou ao Estado moçambicano ou porque não há como um cidadão emprestar tanto dinheiro assim ao Estado moçambicano, ao ponto até de recorrer ao Tesouro para poder pagar esse valor ao custo. Então, isso mostra-nos de alguma forma que esses dirigentes ligados à área financeira estão alicerçados ao governo de dia. Mas antes de eu poder comentar isso, eu tenho um ponto prévio. Hoje tenho a parabenizar o Ministério do Interior, particularmente ao Comando-Geral da PRM. Participei num funeral de um quadro do Ministério do Interior, Comando-Geral da PRM, chamado Antônio Ngoane, o qual perdeu a vida há 3 dias e que estiveram lá presentes quadros do Comando-Geral da Polícia, as honras com que eles prestaram ao seu quadro, o apoio que eles prestaram à família enlutada, deu-me a entender que a área social do Ministério do Interior, particularmente do Comando-Geral da PRM, ela valoriza seus quadros e está de parabéns por aquilo que eu vi e
só para poder realçar que esse quadro já estava na reserva. E mesmo assim, teve um acompanhamento digno. Vários colegas endereçaram mensagens de pesar lá e acompanharam desde a casa mortuária, a igreja e até ao funeral no cemitério de Mshaftene. Parabéns, Comando-Geral da Polícia, por essa componente social que mostraram. O último ponto prévio tem a ver com essa questão de nascimentos descontrolados. Eu acho que agora é momento de poder ver até que medida em que nós temos que crescer demograficamente, e é preciso controlar a essa questão de jovens ou de homens que de a torta à direita vão, portanto, dando filhos e depois não sustentam a eles, tendo em conta que os números mostram de que as mulheres são a maioria, então os homens vão, de uma forma descontrolada, engravidar esta, aquela, e depois, no fim, todo o peso acaba caindo pelo Estado no concernente à educação dessas crianças, e muitas delas sem que elas possam estar a estudar. Vi o recente documentário da televisão Soico sobre os nascimentos na província de Nampula, que acabaram de triplicar nos últimos anos. E não é só a província de Nampula, em todo canto. Aquilo parecendo os homens estão a dar vacina às mulheres. Vão aí vacinando, esta está grávida, aquela está grávida, depois essa está grávida. Tantos nascimentos de uma só vez, até que medida em que vamos ter uma logística adequada desses nascimentos descontrolados. Eu acho que tem que se começar a pensar em medidas consentâneas sobre as crianças que elas nascem. As mulheres devem indicar claramente quem é o autor da criança que ela nasceu, não ficar em silêncio e obrigar que todo aquele que engravidou e tem essa para que ele tome responsabilidade dessas crianças. Muito bem. Não pode, pura simplesmente, estar a nascer de uma forma descontrolada e que tudo caia no peso da sociedade. Muito bem. Então, relativamente ao pronunciamento de Zandamela, ele rondou em 4 pontos principais. O primeiro foi da política monetária e inflação, onde ele acabou dizendo de que a taxa mínima foi reduzida de 9,5 para 9,25 e justificou dessa redução como sendo uma perspectiva de manutenção da inflação em níveis de 1 dígito no curto e médio prazo, apesar de riscos como inundações que afetam a logística e preços. Deu alerta no concernente ao ciclo de redução da taxa que está próxima do limite. E ele diz que não estão previstas novas reduções significativas por causa do ambiente de risco e de incerteza. O segundo aspecto em que Zandamela ele se referiu foi a questão da estabilidade financeira e reformas. Ele falou da saída da lista cinzenta, tanto do GAF. Zandamela destacou o reforço da prevenção de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. E foi isso que contribuiu para a retirada de Moçambique da lista cinzenta a 24 de outubro, segundo ele. E mais ainda, Zandamela, no terceiro ponto, aliás, para além disso, ele falou da modernização. E ele afirmou de que foi aprovada a estratégia de transformação digital do Banco de Moçambique, implementação do sistema de liquidação em tempo real, número único de identificação bancária e preparação para a gestão do Fundo Soberano. No terceiro ponto, ele falou da questão de riscos e desafios macroeconômicos. Aqui, Zandamela se referiu da questão da dívida interna. Ele alerta para risco de insustentabilidade. Diz que a dívida interna hoje está em 454,4
mil milhões de meticais, neste caso cerca de 6,1 mil milhões de dólares, comparativamente ao ano 2024, onde a dívida era de 38,8 mil milhões de dólares, em dezembro de 2024. Então, ele diz que ela não pode crescer. Se continuar a crescer ao ponto de atingir níveis preocupantes de insustentabilidade, poderá causar problemas sérios para o país, segundo Zandamela. E também apresentou desafios internos. Ele falou do agravamento do risco fiscal, ambiente de negócio desafiante, choques climáticos e necessidade de reforma estrutural. Muito bem, mas no fim, vamos à análise das declarações de Rogério Zandamela para não levarmos mais tempo. Um minuto só para poder tentar coisa. Já vou até ali. E ele falou a questão da dívida, dos desafios externos. Essa questão da desaceleração global, a persistência da inflação e a incerteza do país. Perspectivas têm a apresentar que antivisão de recuperação gradual. Então, o que mais preocupa aqui é essa dívida, o nível de dívida que o país atingiu, 6,1 mil milhões de dólares. Então, tendo em conta o colapso no setor da saúde, o colapso no setor da educação, dentre vários outros setores, dá indicação aqui de que o país ainda vai precisar de poder fazer dívidas. Mas o governador do banco aqui alerta para que o país não some mais outras dívidas, porque se voltar a ter outras dívidas, teremos problemas sérios no país. Como não ter outras dívidas no país, tendo em conta o atual cenário que se vive no setor da saúde, onde temos medicamentos que estão a escassear, particularmente as doenças endêmicas, que os Estados Unidos da América praticamente cada dia está a reduzir as doações para os medicamentos das doenças endêmicas, sobretudo a tuberculose e o HIV. Então, se efetivamente o país não voltar a incrementar a dívida, significa isso, teremos muitas vidas humanas a se perder no país. E se o país, por sua vez, voltar a cometer outras dívidas, estaremos, de certa forma, a alienar este país. Quer dizer que temos aqui um futuro desolador do país em face do cenário que possa estar. Então, no discurso de Zandamela, nós temos aqui alguma contradição que ele apresenta. Primeiro, ele critica a tabela salarial única, que ela acabou sendo aplicada sem que o país ele tenha finanças para sustentar essa tabela. Mas, no entanto, o Banco de Moçambique, apesar de 2025 ter somado o prejuízo de 13,5 mil milhões de meticais, o Banco de Moçambique aprovou um aumento salarial de 42,7%. Mas como é que ele, Zandamela, critica a tabela salarial única que diz ter sido aprovada num contexto de um país em que não tem sustentabilidade financeira? Mas ele aprova, aliás, o banco aprova um aumento de 42,7% salarial e, para além disso, num banco que somou prejuízos de 13,3 mil milhões de meticais. É essa contradição que podemos encontrar. E, para além dessa contradição, nós temos aqui outra contradição no discurso do Zandamela. Ele aqui aceita que os gestores do Banco de Moçambique eles tenham um salário de 3 milhões de meticais mensais, aproximadamente 3 milhões de meticais mensais.
tendo em conta a inflação que dia após dia ele está neste momento a desgraçar outros setores sociais, sobretudo os bancos comerciais, que não podem, de alguma forma, eles poderem reduzir as taxas de juro para garantir que o cidadão ele possa ter um empréstimo para investir e garantir a circulação da moeda. Então, estamos aqui perante alguma contradição no concernente àquilo que ele defende, mas ele acabou dizendo que não se preocupou da crítica que sofreu pelo fato de alguns até chamarem-lhes de ladrões, porque eles encontraram aquela política salarial e essa política salarial já vem estar a ser divulgada anualmente, só agora que ele está na porta de saída e quando começam a ver essas críticas. Para ele, considerou isso como sendo o síndrome da hora de saída. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Passamos então para si, magnífico reitor. Muito boa noite. Professor Pangaia citou algo interessante, que é a saída do país da lista cinzenta do GAFI, a 24 de outubro, que é apresentada pelo Rogério Zandamela, agora governador, mas daqui a mais um pouco o seu ciclo encerra, como uma vitória. Mas isto foi mérito do Banco de Moçambique ou então resultado da pressão externa que obrigou então o país a legislar às pressas para então evitar o escândalo daquele que houve nas dívidas ocultas, algo maior do que aquilo? Muito boa noite. Boa noite, muito obrigado. Primeiro quero agradecer à FTV por ter me honrado um convite expresso para a minha pessoa, para cá estar, e estendo os meus agradecimentos e saudações aos telespectadores que estão aí assistindo a partir de casa, nas televisões, nas plataformas digitais, diferentes plataformas digitais. Aproveito essas câmaras da televisão FTV de saudar os meus colegas aqui do painel, o Dr. Orlando e o Dr. Pangai. Antes de responder a sua pergunta, permita-me que eu apresente um ponto prévio. Está ligado com a visita presidencial realizada recentemente no nosso país, numa das províncias do nosso país, em que o Presidente da República coloca uma informação que foi saudada pela população quando fala da aquisição do bilhete de identidade de forma gratuita, certidão de nascimento de forma gratuita, cédula pessoal, esses documentos num espírito na fase inicial. Portanto, quando alguém não tem documento nenhum, nunca foi registrado, nunca teve BI ou criança recém-nascida, então essa documentação fica gratuita, fica grátis, não se paga nada, não se paga absolutamente nada. E eu queria saudar esta iniciativa do presidente. Eu já acompanhei aí em várias plataformas alguém a criticar porque era a minha opinião quando era a minha ideia, porque o paz via por aí. Mas Sua Excelência Presidente da República não siga essas questões. São coisas que não têm pernas para andar. Se nós visitarmos os nossos, como se diz, os manifestos eleitorais deste ano que começou o multipartidarismo em Moçambique até hoje, muitas coisas estão lá. Não há nada de novo. Portanto, eu tenho que louvar esse espírito. Agora, a saída de Moçambique da lista cinzenta é um esforço
multissetorial na governação do presidente, se a memória não falha, Chavo. E essa governação é constituída por nós, como povo moçambicano, fazemos parte. Essa governação estão as pessoas que foram confiadas pelo presidente da República para ocupar certas áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. Também essa contribuição é do Banco de Moçambique. Não esqueçamos nós que o Banco de Moçambique é o conselheiro número 1 para a implementação de estratégias, políticas nacionais na área das finanças, na área monetária e financeira do país. Depois temos o Ministério das Finanças. Então, esse aqui é o essencial. Por isso que o governador do Banco de Moçambique, queiramos nós, não queiramos nós, há uma coisa que se deve dizer sobre ele. Entrou num país com muitos índices de corrupção financeira. Ele lutou, não acabou, mas lutou, deu o seu máximo. Aliás, essa é uma característica de muitos altos funcionários internacionais. Para ele aceitar vir para Moçambique, não foi fácil. Não foi fácil. E a própria entidade que ele trabalhou sempre, não foi fácil aceitar. Por isso, o governador do Banco de Moçambique está de parabéns. Pode dizer isso com boca cheia, fez o melhor de si. O melhor de si. Note que o próprio metical, o próprio dólar, euro, há quantos anos nós estávamos a ver assim, a subir assim, em termos do câmbio, taxa de câmbio. E chegou o atual governador, disse stop, stop, stop. Agora, há situações que algumas pessoas acham que o nível de preparação nunca vão entender. Estão ligadas a áreas adjacentes para compreender o funcionamento do sistema financeiro. E isso faz parte da política internacional. Hoje em dia, estamos a falar do século XXI. É diferente pensar há 10 anos, como que nós vivíamos há 10 anos, como que nós vivíamos há 15 anos. Isso é irrisório pensar assim. Que o salário que eu tinha há 10 anos, hoje possa comparar com o salário que eu tenho, o nível de oferta, compra e oferta. É irrisório. Daí que os desafios são totalmente diferentes. Se há 10 anos, há 20 anos, a taxa de câmbio era uma por causa da conjuntura internacional. Hoje, a taxa de câmbio é outra. Os desafios são outros. Então, para isso perceber, você, até em alguns casos, não precisa fazer universidade, ensino superior. É só sentar em casa, pegar esferográfica, pegar o seu caderno, aquele caderno que você tinha
que você escreveu, você usou, se não queimou porque já é doutor, já não sei, PhD ou o que lá. Pega aquele caderno, leia o que você escreveu lá há 20 anos, o que você escrevia, e veja o que escreve agora. Então, são dois contextos diferentes. Eu, quando pego o meu caderno, eu começo a ver, mas eu pensava assim, até algumas funções ali, eu resolvia assim mesmo. O professor aqui tinha razão de ter me dado uma nota baixa aqui, mas hoje não sou capaz, porque a visão é outra. Então, o que eu quero dizer aqui, Belize, é que o governador do Banco de Moçambique fez um bom trabalho. Nunca moçambicanos conseguem dizer palavras de apreço às pessoas. Lembro-me hoje, se você estiver aí nas ruas aí, há de ouvir dizer uma palavra que é esta. O presidente Guebuza, parabéns. Temos saudades. Presidente Guebuza já era uma vez. Na altura, quando estava na presidência, ninguém valorizava. 8 milhões quando foram-se embora, aliás, quando foram entregues às populações, não sei que lá quanto, lá para o desenvolvimento do distrito, etc. Não viam. Mas, passado algum tempo, até pessoas de boca cheia dizem: temos saudade do presidente Guebuza. E é isso que vai acontecer com o governador Zandamela. Com o governador Zandamela, vamos ter saudades. Porque ele travou combate contra tráfico, etc, etc, etc. Aquela questão de limitação de valores no estrangeiro ajudou bastante. Tu queres viajar no estrangeiro, máximo $5.000. Tudo fora. Quando estiver lá, houver alguma questão, solicite. E isso é para disciplinar. Sabe, eu sempre costumo dizer o seguinte. O que seria, entretanto, as nossas estradas, nas nossas estradas, se nós não tivéssemos código de estrada? Mesmo agora, com o código de estrada aprovado, escolas a funcionarem, etc., até reguladores de trânsito a funcionar nos cruzamentos, nos entrocamentos, etc., por aí. O que acontece? O que seria se nós não tivéssemos isso? Então, tudo as normas vêm para regular a vida do homem. Muito bem. Para terminar, a questão que se pode pôr em causa, porque como se diz, o bolso do cidadão não consegue satisfazer as necessidades básicas. Sim, é um aspecto conjuntural. Porque a lei da procura é essa. Maior procura, pouca oferta. Maior oferta, pouca procura. O mercado funciona assim. Se nós temos mais dinheiro, havemos de ir no mercado, não vamos apanhar produtos. E se não temos muito dinheiro, vamos no mercado, vamos apanhar muitos produtos. Então é mais ou menos isso. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Orlando, o Ministério dos Transportes e Logística publicou o concurso número 45A000.141/CP/02/2025 para pedido então de manifestação de interesse por parte de algumas entidades para o projeto integrado de desenvolvimento de infraestruturas na fronteira de Machipanda. Isto nos leva à discussão em relação ao segundo tema, que tem que ver mesmo com as perspectivas e implicações sobre a concessão da fronteira de Machipanda. Isto é, o governo pretende abrir espaço para a parceria público-privada nesta mesma fronteira. Este caderno de encargos exige experiência em termos logísticos e capacidade financeira suficiente para a manutenção deste tipo de infraestrutura, como também demonstrações auditadas desta mesma capacidade
financeira. Quantas empresas moçambicanas é que têm esta capacidade e que respeitam estes critérios que este tipo de projeto exige, e se este concurso não é feito apenas para estrangeiros? Bom, eu acho que este posicionamento do Conselho de Ministros, na gíria popular, pode-se diabolizar isto, mas não é um caso somente isolado em Moçambique. Mesmo em países vizinhos, aqui, eles fazem as questões das suas fronteiras. Por causa de questões do rigor e questões mesmo de querer desquestionar a questão, como dizer, do controle na administração daquilo que poderia se dar a alguém e os políticos vai fiscalizar. Há um encargo, principalmente se está funcionando para o privado, há um encargo. E o Estado moçambicano coloca também as questões de requisitos daquilo que pretende alcançar. Quando há este concurso e uma dada empresa possa ganhar o controle daquela fronteira, não significa que será só ente privado. Não, o governo vai monitorando, vai controlando, porque está dentro do território moçambicano. É que a lei moçambicana que funciona. E esta visão é igual, por exemplo, à estrada que funciona da N4. É um privado. O Estado está lá a controlar. Veja a qualidade do asfalto daquela estrada. É de primeira. Então, é de entrar naquela fronteira. Significa que esta oportunidade, nós temos que olhar uma coisa. Nós estamos a entrar num novo ciclo. Elas já entraram num novo ciclo daquilo que é a dinâmica dos outros Estados, em que o Estado, só como nação, não pode agrupar tudo sozinho e controlar, porque pela experiência significa que foi negativa. O país não desenvolve, não cresce, por causa do controle e monitoria desta magnitude. Mas quando há dispersão, por exemplo, e há oportunidade para entes privados que precisam trabalhar nas projeções de entes privados como tal, o Estado sempre está a entregar. Há um limite de anos para que possa fazer o trabalho e que esse trabalho há encargos, há também questão de exigências. E não significa que são 25 anos e deixou lá e ficou, as expedições terminaram. Não. Dentro desse período de contrato, quando alguma cláusula foi definida e ele ser, quer dizer, não ser cumprida, o Estado é legítimo de romper o contrato e depois dar um retorno para os outros. Temos a circular, muitos pensam que circular está lá. Não, aquele circular está agora a ser regido pelo privado. Mas o Estado está a controlar. São 50 anos de garantia que foram dados. Mas o governo moçambicano está a controlar a qualidade, as limpezas e tal. Vamos ver, circular sempre anda bonito. Então, esta experiência significa que também, nessa fronteira, vamos ter inovações. Vamos ter oportunidade, por exemplo, de emprego para a juventude, de entes privados. Vamos ter questões também de uma evolução daquela região, daquela jurisdição. E que, em algum momento, aquilo praticamente é uma espécie do abandono. E pela experiência que o Estado está a ter, é que não está a conseguir gerenciar e também corresponder às necessidades locais dos bairros. Então, dando um ente privado, aqui o Estado ele encarregue a parte social por aí tal, e ele vai controlar, vai monitorando. Mas como a nossa consciência ela está praticamente olhando para tudo para a negatividade, significa que esta decisão é uma decisão nefasta, socialmente falando. Mas de forma mais técnicos, mais, como posso dizer, de mais sensibilidade, eu creio que, na minha opinião, é uma decisão acertada. Desde que, no final, haja esclarecimento, haja questão de responsabilização àquela comunidade local ali. Não pode ter a mesma vida, tem que haver uma mudança. Oportunidade de emprego, por exemplo, não se pode, vamos lá, abre-se aqui, vamos lá, oportunidade depois de trabalho, leva-se de Maputo e se esquece a pessoa local, enquanto tem mesmo as qualificações. Então isso não pode acontecer. Essa é uma mais oportunidade, é uma visão que eu creio que o chefe de Estado, não precisa, quando tomou essa questão tomou como primeiro discurso da tomada de posse, ele já vinha falando desta visão. É uma visão que não é fácil. Botsuana funciona assim, África do Sul, Zimbábue, outros países, funciona assim. Por isso que há o crescimento visível. E esta visão, não só do presidente Chapo, vimos também o próprio Venâncio Mondlane, que é um dos presidentes do meu partido, Ana Mola, que em algum momento também trouxe uma visão igualzinha. Significa que esta visão não é visão do outro mundo. Estou a falar de pessoas que querem ver o país avançar a trabalhar. Então, e isto era essa visão, esse manifesto, porque tinha certeza de que um dia, quando há uma evolução desta natureza,
sempre haverá necessidade de concessionar aos entes privados. Existe responsabilização. Não é vender o Estado como tal. A nossa lei é clara. A nossa lei é clara. O Estado não vende, não penhora-se. É preciso olhar para a visão e não ter tudo na negatividade. Mesmo entrando um outro presidente da República, que não seja da Frelimo, por exemplo, pode ter uma visão igual, mas também pode ter a visão de mais exigência para a correspondência do país. Porque a questão aqui é desenvolver o país. Não existe nenhum desenvolvimento que só o país controla tudo. Não existe isso. Então, esta oportunidade é uma vacatura aberta em que já traz uma nova dinâmica, uma nova visão, porque tem uma experiência aqui em Moçambique. Em que o Estado, ele simplesmente vai controlar, vai fiscalizando, vai exigindo os encargos, mas está lá o ente privado de trabalhar. Desde que, dentro desta concessão, não haja aproveitamentos. Porque dentro disto pode haver algum aproveitamento que eu faço aquilo, mas aquilo não. Por isso que há uma necessidade a inspetora, por exemplo, que acaba de tomar posse agora, faz o seu trabalho de fiscalizar com uma rigorosidade, ver se há um benefício para o povo ou não. Não havendo, tem que se romper o contrato, não há contrato irrompível. Os 25 anos dentro do período, quando há uma cláusula não cumprida, vence o desgaste da população, pode-se romper e pega-se outro, acho que está certo que vai de acordo com as necessidades de que o povo precisa, que o povo sabe que vê para avançar por aí tal. Isto é igual a uma reforma de lei, por exemplo, não fugindo. Estamos a falar da intervenção judiciária, por exemplo, de que o chefe de Estado não pode empossar o Procurador-Geral da República, os juízes, porque se eles têm encurralado com a lei da sua governação, como vai ser exigido? Então, é a mesma coisa. Nós temos que responsabilizar, sim, o Estado deve atuar para exigir as cláusulas contratuais daquilo que está a acontecer. Então, é assim como se combate, é assim como se desenvolve um país. Vamos falar sobre a questão de corrupção, que dentro disso pode aparecer. Se por acaso, vamos lá, o Procurador-Geral da República é nomeado Presidente da República, ele vem descobrir as falcatruas dentro desta Constituição, por exemplo, é que em algum momento há uma mão ligada direta do chefe de Estado, do ministro, do diretor nacional. Como é que ele vai atuar? Não tem como atuar porque ele foi empossado por este. Então, quando há uma separação, significa que ele em si tem como atuar de que, olha, o presidente sim é um cidadão moçambicano, mas também tem que cumprir a lei. Se não cumprir a lei, tem que ser penalizado. Então, estamos numa situação de avanço, de mudança. Então, nós, como povo moçambicano, o que temos que fazer é olhar a visão e apoiarmos a ideia. Mas se caso no meio da ideia que foi concebida pelo ministro, pelo primeiro-ministro, aliás, pelo Conselho de Ministros, significa que nós temos legitimidade para exigir. A legitimidade de exigência, não vamos esperar 5 anos. Não se espera 5 anos para as eleições para exigirmos, não. Dentro do período, do tempo, a qualquer momento, a qualquer altura, o moçambicano está à altura de exigir sim e de colocar basta daquilo que não cumprir para o benefício do povo. Porque nós, em algum momento, fomos concebidos que não, temos que esperar as eleições terminarem. Não é isso. Votamos hoje, por exemplo, e estamos a ver que o país não está a avançar. É legítimo, sim, exigirmos, sim, no meio de que não, este não nos representa. Na ausência do Presidente da República pode ser substituído. Enquanto esperamos as eleições para que eleja o outro chefe do Estado. Inclusive também nas nomeações do próprio chefe do Estado. Se a nível local, por exemplo, a quem foi nomeado não o representa, não trabalha para o povo, não versa ao que ele faz. O povo também tem a legitimidade de levantar-se e colocar basta e exigir de que não, este indivíduo deve ser tirado e coloque-se outro com competências para nos representar. É o que acontece. Então, o que acontece é o que deveria acontecer para vermos o nosso país avançar. As dinâmicas são aceitas, as visões são apoiadas, mas o que não se pode apoiar é olhar o nosso país a ser degradado porque foi nomeado e que deve sair e ver que o futuro foi colocado em causa por causa de confiança política. Isso não pode funcionar. Este país não pode funcionar mais nas questões políticas. Tem que funcionar nas questões claras daquilo que o povo tem que avançar. Se a política é uma organização privada, qualquer um pode se extinguir, pode sair. Então, por isso que nós temos que apoiar visões de evolução e de crescimento e não a concepção de que o Estado é político partidário, o que via dentro antes. Por isso que agora faz de reforma partidária, é para desmembrar essa visão. Olhamos o Estado como tal. Mesmo os entes privados, os privados vêm trabalhar, em algum momento há uma exigência lá. Não conheço ninguém que tem uma empresa privada que vê as coisas do nada e ele cala-se. É uma exigência, até pode sacrificar alguém para ver a questão evoluir. Também o Estado tem que ser assim. O Estado vai
vai concessionar sim, haverá quem vai concorrer, vai ganhar, mas caso não cumpra, é preciso haver uma rigorosidade. O povo tem que ajudar a fiscalização, porque Félix foi nomeado, se não fizer só o papel de fiscalização, então o povo também tem que fiscalizar e ajudar a pressionar o governo para tomar decisão. É legítimo. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Professor Pangá, falando mesmo em corrupção, que é uma expressão que Orlando citou a meio da sua declaração. Bem, hoje Machipanda é conhecida por conta das inúmeras cobranças ilícitas que têm ocorrido. Privatizar acaba com um problema ou só transfere, então, o beneficiário? Isto é, se antes o beneficiário era um, hoje vai ser um privado. E como é que se deve acabar com isto, professor Pangaia? Se calhar aqui vamos tentar começar a explicar o internauta, a dizer que essa privatização trata-se de entregar a um privado a gestão das infraestruturas e serviços. O privado passa a gerir terminais de carga, parques de caminhões, balanças. Em termos de serviço, esse privado terá que garantir a manutenção, limpeza, segurança privada, sistemas informáticos, pagamentos de taxas. Diz-se aqui de que o Estado vai continuar soberano porque ele vai estar lá com as alfândegas, migração, polícia, e assim como a inspeção. Mas olha, a experiência que nós temos sobre essa questão de poder dar um privado a gerir a coisa pública tem estado a mostrar que praticamente o privado ele só se beneficia das infraestruturas e quando elas avariam, o Estado tem que lá entrar para poder reparar. Estamos a assistir hoje a Revimo, que foi concessionada a circular. E para quem for a ver a circular hoje, já estão a começar a aparecer rachas em alguns pontos da circular. As limpezas na circular são elas de uma forma precária. O corte de capim, a própria Revimo não consegue comprar capinadeiras para dar aos colaboradores a fazer limpeza ao longo da estrada, como temos estado a ver a TRAC. Coloca trabalhadores com katanas para poder tirar capim. De que jeito que está a acontecer? E mal feito. É um caso. O cidadão pode questionar, será que a Revimo está efetivamente a realizar essa manutenção, limpeza, segurança privada? Há sistemas informáticos de controlo da circular. Vários acidentes já ocorrem na circular. Fica tanto tempo a via bloqueada sem que em tempo reduzido apareça um automóvel, o autocarro da Revimo para vir remover os autocarros sinistrados, diferentemente daquilo que nós temos estado a ver na TRAC. A TRAC, se há um acidente, eles apercebem-se de imediato. Não leva mais de 10 minutos, eles estão lá. A TRAC é o Estado. A TRAC é o Estado. Não está a perceber o que estou a dizer. Eu estou a dizer que Revimo, comparativamente com os serviços que a TRAC está a fazer, a Revimo está muito abaixo, mas o Estado moçambicano concessionou a Revimo para poder manter a Revimo. Aquela infraestrutura da circular é do Estado. Era suposto que o privado, de acordo com a cláusula da concessão, o privado garantisse a manutenção, limpeza, segurança privada, sistemas informáticos das vias. Não é isso que nós estamos a ver neste momento com a Revimo. Sim, mas professor Pangá, deixa eu terminar. Há um porém aqui. Por exemplo, na questão da concessão das estradas, as cláusulas contratuais em que o ente privado é que concebe, tem lá as obrigações. E tem a outra obrigação.
o Estado deve, não é a questão de favor, deve controlar, monitorar aquilo que não está claro, exigir de quem concebeu o lugar onde ele está a trabalhar. Porque muitas das vezes nós podemos aqui ver a questão de alguém que não está a cumprir algo e nós temos dever de exigir. Então, se ouvimos, há uma coisa que não cumpre e nós estamos a ver, nós como povo, nós temos que entrar e denunciar para que esta situação pare de uma vez por todas. Porque acontece que nós vimos e calamos e reclamamos. Por isso eu dizia lá nessa nova Constituição também, o povo tem que fiscalizar. Tem obrigações do Estado e tem obrigações do ente privado. Porque no final de contas, quem sofre é o povo. Muito bem. Muito obrigado. Desculpa pela terminar. interrupção. Eu estou a apresentar a experiência que eu tenho com essas concessões que o Estado moçambicano está a fazer, entregar infraestruturas públicas ao privado, que muitas das vezes esses privados são grupos de amigos desses mesmos que concessionam essa questão. A título, eu comecei a dar o exemplo daquilo que está acontecendo na Revimo. Quantas reclamações que estão a ocorrer na circular em relação aos serviços que a Revimo está a prestar. Dia após dia estamos a ter reclamações da sociedade. Não significa isso que aqueles que concessionaram a estrada não têm conhecimento daquilo que está a acontecer hoje na circular. É um exemplo. Outro exemplo, temos as infraestruturas de abastecimento de água e saneamento. O sistema, aliás, o Estado constrói sistemas de abastecimento de água e saneamento. Não é a primeira vez que estamos a falar isso. O privado cobra tarifas dessa água. Os sistemas, quando avariam, o Estado vai para ali para poder proceder à manutenção desses sistemas. Qual é a vantagem dessa concessão? A vantagem dessa é que o privado, ele cobra os custos e vai sustentar a família dele, não ao Estado. E é exatamente isso que eu temo neste momento. Dessa concessão que está-se a fazer, a fronteira de Machipanda, que eles vão fazer a cobrança das taxas. As infraestruturas estão lá. Neste caso, será que desta vez esta empresa vai poder garantir a manutenção das infraestruturas do Estado que já estão lá? O Estado investiu tanto nas infraestruturas. Vai se entregar a um privado para poder fazer a gestão delas. Vai cobrar. E muitas das vezes aqui provavelmente até poderá colocar taxas muito mais altas em relação àquelas que estão sendo cobradas hoje, para depois não trazer valor acrescentado para a população, porque teme-se que desses que vão ser concessionados são clubes de amigos que são entregues para poder gerir esses sistemas do Estado. Essa maneira de roubar já está vista no nosso dia a dia. Vão rever o contrato que se deu a Revimo. Revejam os contratos de abastecimento de água, os sistemas de abastecimento de água que foram entregues ao grupo de privados. Vejam até que medida em que eles estão a cumprir com aquilo que deveria ser. O Estado não pode e não deve continuar a construir infraestruturas, entregar ao privado e esse privado cobrar ao cidadão para depois, quando avaria esse sistema, o governo voltar a reparar. Não pode acontecer isso. Isso é uma roubalheira. E outra questão é essa. Se é que essa empresa vai controlar parques, vai controlar as cargas, essas cargas ali, com a fiscalização fútil que nós temos, não estarão a meter drogas aqui através desse privado. Nós temos uma fiscalização bastante fraca, mas será uma empresa privada que vai poder controlar as cargas que vão entrar aqui. Nessa altura, o país já é considerado corredor da droga. A droga faz dinheiro. Até que medida em que terá a idoneidade esse privado de poder impedir que a mercadoria proibida entre e saia no nosso país?
aquilo que estamos a ver no aeroporto. Tem uma empresa privada que está a controlar, escanear aquelas coisas, mas as drogas estão a passar dali. Só mais tarde que são apanhadas as drogas, quando já estão nos armazéns, fora do controle. Mas está ali uma empresa privada a poder controlar a entrada e saída do coisa. Muito bem. Será que... Eu não sei, sinceramente. Nós poderíamos aplaudir essas privatizações se efetivamente o Estado estivesse devidamente preparado para controlar. E não só. Se o Estado, efetivamente, essas concessões fossem entregues a empresas honestas e não a clubes de amigos. Porque entregando a clubes de amigos, dificilmente vai haver fiscalização honesta. Tudo vai entrar e sair ali, porque estará lá um amigo a fazer negócio. Muito bem, muitíssimo obrigado por seu Pangueia. Falou sobre pontos interessantes, um deles tem que mesmo a ver com a questão da soberania. Magnífico reitor, migração, fronteira, alfândega e defesa. Isto engloba mesmo a questão da soberania. E o professor Pangueia, na sua declaração, disse algo interessante, que muito possivelmente a soberania estará protegida porque o Estado estará ali presente, mas a entregar a Magnífico Reitor, operação a privado, será que isto não faz com que haja risco de falta de segurança operacional nacional, mas também facilitação de contrabando no território nacional? E pior do que isso, vai possivelmente haver uma dificuldade em controlar quem entra e quem sai em Moçambique. Não acha que isto seria uma forma de entregar a soberania, ainda que de forma disfarçada, sem que ninguém esteja a perceber? Bom, eu tenho muitos receios de responder a pergunta, mas eu apenas vou fazer alguns comentários em volta disso. Os comentários meus vão nos seguintes moldes, que em qualquer parte do mundo a parceria pública-privada é bem-vinda. Público-privada é bem-vinda. Agora, o que em muitos casos falhamos é, na verdade, a questão dos termos de referência, os contratos. O que dizem os nossos contratos? É aqui onde vem num manifesto eleitoral do presidente Chapo, quando ele dizia: se me votarem, se me elegerem a presidente da República, eu vou rever todos os contratos de megaprojetos do país. É problema do contrato aqui. Entretanto, se os contratos, o Dr. Pangai dizia o que disse, não vou repetir, relativamente a uma empresa quanto a outra empresa. Por que eu fiz a pergunta se a outra empresa era pública? É porque estava a dizer que ela fazia um bom trabalho, mas também é privada. Depende fundamentalmente dos contratos. O que as pessoas acordaram? Não são pessoas até. Deixam de ser pessoas. Passam a ser instituições, as empresas. O que acordaram uma empresa em relação a outra? O que se acordou? Por isso, nesses processos, veja aquela situação de, mesmo na exploração de gás, petróleo, na bacia do Rovuma. Quanto à concessão, como é que foram os termos de referência? Como é que foram os contratos? Então, é aqui onde nós temos que recomendar ao Estado moçambicano que revejam os aspectos contratuais.
vírgula por vírgula, ponto e vírgula, tudo verifiquem para que amanhã não tenhamos problemas de insustentabilidade, ou seja, estejamos a criar aquilo que alguns colegas reafirmaram aqui, parece que estão a sonhar, a questão de soberania. Revejam os contratos. Como é que esses termos dos contratos de concessões, não só essa concessão que agora já estamos aqui a falar, de Machipana, mas as outras que hão de vir. Hão de vir outras concessões. Aliás, há uma nova lei que já foi depositada na Assembleia da República sobre a questão dos megaprojetos, a lei dos petróleos, aquelas coisas todas. Essas leis é para dar a luz verde ao Estado moçambicano, ao governo da República de Moçambique, de modo a conseguir entrar nos megaprojetos e outras áreas para a correção dos contratos firmados, ninguém diz que não, firmados no passado. Também não estamos a dizer que no passado estava tudo errado. Não, não é bem assim. É que cada momento é um momento. Naquela altura, aqueles contratos deviam ser assim mesmo assinados. Já hoje, não justifica que sejam assim. Há necessidades, provavelmente, para a sua revisão. Então, esse é um aspecto. Muitos países, o próprio exército é o privado. Quem fez milagres na Rússia, quando iniciou a guerra contra a Ucrânia, quem fez milagres lá? São privados. Entretanto, sempre com contratos bem claros. Quando já estavam a sair da linha, o Putin apontou o dedo. Que não é aí como nós tínhamos que fazer. Não é assim. Então, se eu falo da Rússia, eu falo, por exemplo, mesmo aqui na África do Sul. Nós vemos ali pessoas bem trajadas nas fronteiras, não sei aonde. Pensamos que todos aqueles são do Estado. Não é verdade. São acordos estabelecidos entre as empresas e essas empresas vão para lá, em nome das empresas, mas a representar os interesses do Estado. Aqui em Moçambique, idem. Então, para mim, não é novidade. Não é novidade, não. Obrigado. Muito bem, caminhamos Sim, mas então há uma para as coisa, a últimas questão considerações. Vão poder intervir. Peço só que prendam o vosso fio de pensamento para que possam fazer uma ligação direta já com o último tema que vai servir como últimas considerações, pois tenho indicações de que o tempo já vai nos deixando. Em 3 minutos vão então poder falar sobre este último tema que tem que ver com a renúncia de Margarida Mapanzene, governadora de Gaza, ou para melhor dizer, ex-governadora de Gaza, que depois de vários dias de rumores, ela decidiu abandonar então este cargo, possivelmente, dizem as redes sociais, mas também alguns debates por conta da questão dos desvios de donativos que estavam destinados para as vítimas das cheias, mas também há um valor que é citado, os 42 milhões de meticais. O Partido Frelimo até se manifestou em relação à sua renúncia. Pedro Galix disse então que é um procedimento normal que está previsto na lei. É altamente natural que um membro do seu partido que exerce um cargo renuncie a esta posição, mas o Presidente da República disse então que desconhece as razões e se devia questionar a ela mesma porque é que decidiu renunciar ao cargo. E eu faço uma pergunta, mesmo me atendo a estas declarações do Presidente da República, se é um procedimento normal e Margarida Mapanzene não foi forçada a renunciar ao seu cargo como governadora de Gaza, porque é que
o chefe do governo não tem informações sobre as reais razões que a levaram então a renunciar a esta posição em poucos minutos? Bom, eu acho que o Partido Frelimo tem que parar, tem que parar de internamente monitorar, tem que parar de normalizar o que não se normaliza. Aquela senhora foi eleita através do sufrágio universal, indicado por eles a representar a comunidade de Gaza. E é um procedimento legal que deve se cumprir. Ela sendo eleita, havendo motivos provenientes, deveria anunciar os motivos de sua saída. O posicionamento do chefe de Estado, para mim, foi um posicionamento não diplomático, não ético e não certeiro. Quando ele diz que pergunta a ele quem é o líder da governadora de Gaza, ex-governadora, é o presidente da República. Antes de ser publicamente, ele tem que ter um documento, oficiosamente, de que ela se manifestou, os motivos que me apresentou foram estas, e eu, como sendo chefe de Estado, não tinha como impor a ela. Simplesmente ela saiu. Porque eu acho que dentro do partido, nós chamamos de evolução. Os partidos políticos devem parar de monitorar, de guiar as pessoas. Quando o indivíduo já sai do partido e tem que trabalhar para o povo, tem que trabalhar para o povo. Não é o partido que deve determinar, tem que sair, não deve sair, outro normal, o partido não pode. Pelo contrário, deve haver um processo contra ela e que obriga ela a deixar o cargo para que o processo tenha seu andamento normal. Isto sim, eu concordaria. Mas essas questões, isso não é, depois não é pela primeira vez a acontecer. Qual é a legitimidade que o partido tem para dominar alguém confiado a fazer o serviço do povo moçambicano? É que é o problema, de que o partido é o governo é o partido, é o povo. Isso não pode acontecer. É aqui onde surge o problema, onde a violação da lei. Quem deveria dar questões de anúncio não é o porta-voz do Partido Frelimo, não. Por última instância, ele, como sendo seu membro, deveria se pronunciar. Ela, em pessoa, não se pronunciou. Nenhum órgão provincial deu a conferência de imprensa. Nenhum órgão estatal deu a conferência de imprensa relacionado com o posicionamento dela como ex-governadora. Corsa um partido privado, ainda que sim esteja no poder agora com seus membros, não poderia ser assim. Quer dizer, é colocar alguém do zero que já trabalhou. Então, é aqui onde há a incongruência em termos legais. Quem faz o quê, em que momento? Porque eu acho que quando iniciamos o trabalho de campanha eleitoral, tem o seu término. Quando termina, de cá para lá, há outro órgão funcionar. O chefe de Estado tem o domínio total, legalmente falando, sobre as pessoas eleitas no seu governo. E qualquer um que for a deixar o poder, antes de deixar, deve mandar um documento oficiosamente ao chefe de Estado a explicar as razões da sua renúncia. É pela doença, incompatibilidade, incapacidade, não quer mais continuar. Tudo isto por escrito, para que o chefe de Estado não possa ganhar vergonha, porque ele foi conferenciado, não teve o que explicar. Significa que é chefe de Estado, mas dentro do Partido Frelimo ele não tem domínio sobre ele. Como que o porta-voz tem alguma coisa para falar, o chefe de Estado não tem como para falar. Então, aí que é onde há problema. Então, o chefe do Estado deve controlar a sua máquina governativa dentro e fora do partido. Para quê? Para que ele tenha legitimidade. Porque neste momento, estamos correndo o risco de amanhã haver uma situação similar com outra pessoa e ele não ter como responder. Se ele disse que não pergunta a mim, pergunta a ele que renunciou. Quem é o chefe do Estado? Quem é o chefe daquela senhora? Aquela é o governo local. E o governo local está sobre gestão do governo central. E quem está no governo central agora como executivo é o chefe do Estado. O chefe do Estado agora tem a prerrogativa de falar, de ter informação antes dela sair. Se ela manifesta, o chefe do Estado deve convidar aquela senhora e sentar e conversar. Por causa dos motivos reais, se são motivos que dá para sensibilizá-lo e dá para aceitá-lo, e excessivamente. Como já aconteceram com outros ministros, isso já aconteceu
Diz que não, anunciou e nós acolhemos a ideia dele, mas nós não queríamos. Mas simplesmente foi dar uma resposta que nem alguém não escolarizado não dá aquele tipo de resposta. Imagina dentro da tua própria casa, o teu próprio filho diz que quer viajar e vive contigo, você controla sobre ele. E pergunta, o teu filho viajou? Ele não sei sobre viagem dele, ele é adulto, deixa ele que decide sobre ele. Mas ver aonde? Na casa dele. Quem é o dono da casa é ele, quem controla a casa é ele, quem dá ordem é ele. Então, alguma coisa não está boa nisso. Não, nós temos que olhar a questão da hierarquia, como é que ela funciona. E se a hierarquia que funciona, quem está no topo e segue a quem? E como é que é esclarecido? Então, essa desorganização toda é igual a que o país hoje passa. Uma desorganização inconcebível. Tem lideranças, mas estamos com o país desorganizado. Por causa do quê? Porque em algum momento não há respeito à hierarquia aqui. O próprio porta-voz da firma que deu a conferência de imprensa, num país sério, normal, não se pode conceber, não pode aceitar aquilo. Porque aquele senhor já não está assim como filial partidário, mas neste momento está a serviço do povo, a representar o governo provincial, que foi eleito pelo povo da província de Gaza, aonde ele presta contas, aonde ele tem que falar tudo lá. E posto isto, o chefe do Estado deveria ter conhecimento. E veja a coisa mais engraçada, é que muito antes de ele renunciar, os órgãos, alguns do Partido Frelimo, já tinham certeza que ela vai renunciar. Como que isso funciona? Como que isso se materializa? É assim mesmo. Quer dizer, coloca alguém a concorrer e ganha, e depois já vem, tem que sair, e quando sai, não segue mesmo, quer dizer, a mesma linhagem de hierarquia do respeito? Não. As leis têm que ser funcionadas. Deve parar estas brincadeiras, porque eu acho que isto aqui é a imagem do país, não é a imagem do Partido Frelimo, não é a imagem de Gaza, é o país em causa, que se colocam a integridade filial sobre questões do respeito pelas leis e pela hierarquia. E como que ela funciona? Então, nós podemos normalizar esse tipo de situações, que não, é regra, é normal, não vamos embelezar o discurso, temos que criticar o que não é, para que amanhã esses erros aqui não possam funcionar. Porque para mim, não é para ele ter deixado, não é para ele ter falado, é ver uma desorganização total, até chefe do Estado, que ele tem informações em primeira mão sobre qualquer que seja ministro, governador, administrador, ele não tem o que falar, o que justificar sobre o seu colaborador, que ele é o chefe dele, e não tem como falar. Então, quem controla o país? Quem controla o país? E quem controla esses administradores? Quem controla? Então, é aqui onde tem... O presidente tem legitimidade? Sim, tem, porque foi eleito, está lá como chefe do Estado. Como que ele decide as coisas? Como que acompanha o funcionamento geral dos seus homens? Porque amanhã qualquer um vai decidir sair e ele não vai ter conhecimento. Então, alguma coisa não está bom. Por mim, é preciso haver uma consciência de liderança, consciência de que ali foi colocado é para representar o povo, e representar o povo tem encargos, tem responsabilidades. Temos questão de fiscalização, temos questão de cumprimento dos relatórios, das informações. Será que o chefe de Estado não recebeu nenhum documento da governadora que saiu sobre os motivos da sua saída? Existiram, obviamente. Então, sendo assim, deve esclarecer. O povo, quando questiona, quando a conferência de imprensa pergunta ao chefe de Estado, está uma questão que interessa ao povo, de ouvir o posicionamento do chefe de Estado. São razões de saúde, são razões de não mais vontade de servir, assim sucessivamente. E isso, essa forma de funcionar transparente, irá de acordo com que o chefe de Estado teria jurado ali sobre um discurso na zona de posse. Clarividência, transparência, abaixo do nepotismo, o labebutismo, a questão de neutralidade, transparência. Aqui, nessa ação, onde está a transparência? Transparência não é só não indicar, mesmo ao deixar o cargo, tem que haver transparência. Então, essa separação, por isso que eu vou repisar a questão de separação do Estado e o partido político. Isso tem que estar claro. E o chefe do Estado, para mim, ser chefe do Estado deixa de governar o partido. Porque assim, ele é chefe do Estado, falou como chefe do Estado. Falou como um político, não falou como chefe do Estado. Então, tem que separar. Se ele é eleito, deixa de servir duas organizações. Serve ao governo e deixa o partido. Quando achar que tem que manifestar vontade de voltar ao partido, que deixa o governo, volta ao partido. Aí estaremos já com uma situação de um controle efetivo sobre quem faz o quê, como faz o quê. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Orlando. O professor Pangueia também, de forma muito breve, pois, como disse,
o tempo já vai nos deixando daqui a mais um pouco. Completamos então o nosso período normal de antena, mas indo direto ao assunto, no caso dos donativos de Gaza, professor Pangaia, a Mapanzini cai sozinha ou então ela é um bode expiatório? Os 42 milhões alegadamente desviados foram geridos por quem exatamente? A governadora somente ou então por uma rede montada na administração provincial? Bem, tendo em conta que o nosso objeto de análise é essa questão da admissão que a Margarida Mapanzene ela teria solicitado, primeiro dizer o seguinte: eu não estou arrependido pelo fato da Margarida Mapanzene, a antiga governadora da província de Gaza, ter pedido a tal exoneração. Por quê? Eu faço análise do desempenho dela naquela província versus a qualidade de vida da população de Gaza. Se é que ela efetivamente solicitou a exoneração, está de parabéns, porque de fato, em termos de desempenho, não há nada na província de Gaza. Estamos ali numa situação extremamente difícil, sobretudo quando nós avaliamos das últimas cheias que houve, a forma como as pessoas que foram afetadas pelas cheias foram tratadas. Não pareceu haver um governo provincial de levar as pessoas, numa altura em que as casas daquelas pessoas ainda continuavam submersas, e encerrar o centro de acomodação. Deixar as pessoas no relento, cada um arranjar-se por si só. E não só o nível de vida, qualidade de vida da população de Gaza está cada vez mais a depreciar. Uma província que constitui a base eleitoral do partido no poder. Então, significaria isso que aquela população ela tivesse um outro tratamento. Em democracia, muitas das vezes, tem se valorizado tanto ao seu eleitorado para dar a manutenção do voto nessa província. Mas, infelizmente, pelo contrário, a população de Gaza é a mais viciada. Difícil é a vida que é o dia a dia que elas levam. Então, a saída da Margarida Mapanzene, a mim não me deixa uma tristeza, pelo contrário, é alegria para ver se efetivamente aparece um outro cidadão capaz de poder inverter aquele cenário. Mas, no entanto, enquanto persistir a duplicação de responsabilidades na província, secretário do Estado e governador da província, primeiro secretário do partido, haver essas autoridades em ping-pong numa província, dificilmente, mesmo que apareça um ou outro, haverá essa probabilidade de melhorar a qualidade de vida. Avaliando pelos donativos que desapareceram e que depois quem tomou a culpa no cartório foi a administradora de Gaza, é preciso analisar até que ponto que aquela administradora seria capaz de poder desviar tudo aquilo em seu nome sem que tivesse havido envolvimento de outrens. Ela seria capaz de levar aqueles produtos todos, os bens todos que foram amostrados pela Procuradoria. Dificilmente pode-se acreditar nisso. É o mesmo cenário que vimos, por exemplo, um administrador de um dos distritos em Cabo Delgado, que foi interceptado pela polícia quando estava a sair na zona afetada, com tantos produtos a caminhar-se para Pemba. Será que aquele administrador ele levava tudo aquilo que se destinava à população refugiada do terrorismo para Pemba? Levava aquilo para Pemba para benefício pessoal? A corrupção está desgeneralizada. E é nesse contexto que nós falávamos no tema anterior, que essa questão da parceria público-privado, pura simplesmente beneficia-se ao privado, que muitas das vezes
é um amigo que se diz que é privado, mas que na verdade está a surrupiar o erário público. Não podemos aqui levar culpas apenas no cartório dos desvios havidos na província de Gaza, que seja apenas daquelas figuras que estão neste momento na cadeia. Muito bem. Então é preciso aqui fazer uma avaliação consciente. É o sistema no geral, em fase de neopotismo, em face dessa situação da impunidade. Daí que as pessoas fazem e desfazem do erário público como sendo algo privado. E é nesse contexto que, neste momento, é preciso que se repense na gestão da coisa pública, para que efetivamente retorne a qualidade de vida da população. Como disse que nós faríamos aqui uma questão da análise geral, aliás, de resumo daquilo que nós debatemos, no concernente ao Zandamela, nos seus 9 anos de mandato, nós podemos encontrar aqui os pontos fortes e fracos no seu mandato. Em 2 minutos. Uma das questões, aquilo que nós podemos considerar como ponto forte é que ele trouxe uma estabilidade do banco, a inflação continuou num dígito, o país saiu da lista cinzenta que nós dissemos. O outro ponto forte é a credibilidade. Houve a retoma do apoio do Fundo Monetário Internacional e doadores ao país. Outro ponto forte que ele trouxe é a reforma, sistema de pagamento e transformação. Pontos fracos, crítica salarial, 3 milhões por mês para gestores, com um prejuízo que o banco teve de 13,3 mil milhões de meticais. Dívida interna cresceu de 38,8 mil milhões de meticais em 2025. Durante a gestão dele, a dívida do país cresceu em 38,8 mil milhões de meticais. O crescimento do país foi fraco, o crédito e a economia caiu no país. Então, no cômputo geral, o país, durante a governação de Zandamela, perdeu bastante, pese embora tenha havido alguns pontos fracos, pontos fortes. Mas os pontos fortes, eles são vencidos pelos pontos fracos, porque a dívida do país cresceu em 38,8 mil milhões de meticais. Muito bem. Só para terminar também, em relação a essa questão de Machipanda, exato, era importante que o governo repensasse nessa parceria público-privado. Haja fiscalização. E efetivamente aqueles que são entregues de infraestruturas públicas para fazer a gestão, para dar a manutenção delas, tragam valor acrescentado para a sociedade e não oferecerem infraestrutura do Estado para passarem a ser cobrados, como está a acontecer aconteceu, aliás, com a frota de machibombas que Filipe Jacinto Nunes distribuiu e foram utilizados, cobraram, espatifaram e estão aí sem que não haja nenhum proveito. Muito bem, muitíssimo obrigado, magnífico reitor, também de forma breve, em relação a este último tema sobre Margarida Machipanda, agora ex-governadora de Gaza, que renunciou, e Pedro Guilish, porta-voz do Partido Frelimo, se pronunciou, o Presidente da República também, dizendo que era melhor que a imprensa questionasse diretamente a ela. Mas estamos perante a limpeza com facções ou então é um colapso organizacional no partido no poder? Muito obrigado. Eu primeiro quero que concordemos aqui que ela não é ex-governadora. Ela aí é governadora. Quem vai decidir é no plenário, que vai acontecer no dia 4 de agosto. Ela manifestou o interesse de não continuar na posição, ainda, portanto, no dia 4 haverá uma sessão, a plenária é que vai decidir. Então, esse termo está correto. Ela é governadora da coisa. A governadora da província de Gaza manifestou o interesse de deixar o lugar à disposição. E a Assembleia Provincial vai deliberar
favoravelmente ou não favoravelmente. É assim como funciona. Mas a Assembleia Provincial pode obrigar Margarida Mapanzini a permanecer no cargo se ela não quiser? Não, olha, desculpe, só para Professor corrigir. Panga, já não temos tempo. Não, só para Professor corrigir. Panga. Neste Entretanto, momento, Professor a Panga. província está a ser O que eu estou a dizer gerida aqui- pelo presidente da eu Assembleia estou a dizer Provincial. Muito bem, muitíssimo obrigado. Isso. O que eu Magnífico estou a reitor, dizer continue. aqui é de lei. Deixa as emoções. A questão de ser indicado alguém, ainda, esse alguém está de forma provisória. Até que a Assembleia Provincial tome decisão, delibere de sim ou não. Mas nesse Agora, não, a pergunta magnífico reitor, que me exato. faz, a pergunta que me faz, se a Assembleia Provincial pode ou não anuir o pedido? Essa é uma pergunta interessante. Pode anuir, como também pode não anuir. Depende da fundamentação. Depende da fundamentação que lhe faz com que ela coloque à disposição da vaga de governadora da província. Não sou eu que estou a dizer, isso é de lei. Mas em termos lógicos, Mapanzini pode continuar no cargo, mesmo não querendo, a exercer a atividade? Não é problema ela de querer. A Assembleia Provincial é que vai deliberar. É aquela questão que aconteceu aqui na Assembleia da República. Um vice-presidente. Está a ver? A Assembleia da República, uma vez que aquele partia de um partido político e que lhe colocaram naquela posição de segundo vice-presidente, não é? Por causa de falta de... para evitar a interferência nos assuntos internos dos partidos políticos, qual é a decisão que tomou a Assembleia da República? Foi de anuir, certo? E eleito um segundo vice-presidente. Mas o processo foi até no Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional disse que não. Portanto, aqui não é problema de querer ou não querer. Mas no caso do vice-presidente, o segundo vice-presidente da Assembleia da República, o que acontece é que John foi retirado, sim, a questão da confiança política por parte do Partido Podemos, mas não foi exatamente o Partido Podemos quem elegeu John para o cargo de segundo vice-presidente, foi a Assembleia da República no geral. E foi o Partido Podemos já que sugeriu Carlos Tembe, que esteve a ocupar o cargo, mas agora o Conselho Constitucional disse que não. A decisão da Assembleia da República em aceitar a sugestão do Partido Podemos está errada e John volta então a ocupar este mesmo cargo. Então vemos uma diferença entre esta situação com a questão ligada a Margarida Mapanzini. Margarida renunciou, mas John não. É por isso que John volta e possivelmente satisfatório. Por isso que eu estou a dizer, o facto dela, como cidadã, tem os seus direitos. Ela pode manifestar, ela manifestou o interesse. Ela manifestou de se desligar à governação da província, como governadora da província, naturalmente. Agora, repito isso, é a Assembleia da República que vai, Assembleia Provincial que vai tomar a decisão, através de uma deliberação. Então vamos esperar. A partir do dia 5 de agosto, já podemos dizer ex-governadora. Eu queria corrigir isso. Muito bem, muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Professor Panga, também agradeço. E assim, também, caríssimo Orlando, pelas intervenções. As perguntas permanecem, mas é claro que, infelizmente, não é possível respondê-las mais neste espaço de debate. Era do nosso desejo continuarmos aqui, mas... Muito bem. Muito prejudicado. Muito bem, muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Vamos interagir certamente em off. Nós nos despedimos com a promessa de voltar na próxima sexta-feira com os temas a serem arrolados nesta mesa e se foram apontados os problemas, também foram apontadas as soluções ou propostas de soluções e quem tem a faca e o queijo na mão possivelmente vai fazer alguma coisa para mudar o panorama atual que Moçambique atravessa. Se é mau, se não é assim tão favorável, certamente vai procurar melhorar.
Caro internauta, é assim que nós nos despedimos e prometemos voltar, como bem anunciamos, à mesma hora com mais temas a serem enrolados nesta mesa. E que fique bem, ou melhor dizendo, fique com Deus e tenha um final de semana altamente abençoado.